altura, porque o seu caminho era muito estreito, quanto também nas suas covas tinham lugares onde se escondiam, ou seja, cavernas, onde feras selvagens ficavam querendo atacar quem passasse por ali. Nesse momento, Davi então se lembra de quando ele era pastor de ovelhas. E esse salmo, ele tem uma tônica muito interessante, porque em todo o momento, Davi ele vai falar do Senhor, lembrando-se de quando ele era pastor de ovelhas. Então é nesse momento que ele está nesse deserto, é que ele se lembra de quando ele era pastor, e que enquanto ele era pastor de ovelhas, ele guiava as ovelhas pelo deserto. Então é nesse momento que ele está nesse deserto, é que ele se lembra de quando ele era pastor, e se lembra de que o quanto ele cuidava das suas ovelhas, e que mesmo em meio às dificuldades, elas não passavam fome, nem sede e nem falta de proteção. Porque Davi era responsável pelas ovelhas. Davi então faz uma declaração para Deus, fazendo essa analogia e entendendo que se ele protegia e cuidava das ovelhas enquanto era pastor, ele também podia entender que o pastor cuidaria dele e protegeria ele no deserto. Davi então fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quando Davi chama o Senhor de pastor, ele fala com muita propriedade, porque ele sabe do zelo e do compromisso que o pastor tem com as suas ovelhas. É como se Davi estivesse dizendo assim: o Senhor está comigo, e Ele vai passar comigo por esse deserto. O original desse texto diz assim: Adonai Roi Lo Ersar. Adonai é o nome de Deus, mas eles falavam o Senhor para não ser pronunciado em vão. Roi é pastor, mas esse iude no final, Roi, que é um iude, ele indica uma possessividade. Roi, meu pastor. Lo Ersar, lo é não, propriamente não. Ersar é faltará, porque é um verbo, e quando a gente tem esse e no começo, indica futuro. Então Davi está declarando: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Você precisa entender o primeiro versículo desse salmo. Chama versículo, né? Porque a tônica de todo o Salmo 23 está no primeiro versículo. Se você entende que o Senhor é o seu pastor e Ele não te faltará, você consegue entender toda a trajetória do caminho do deserto que Davi fazia com as suas ovelhas, que é o caminho que você percorre e que o Senhor propõe a estar contigo até no final. Mas se você entende, como algumas traduções, que nada irá te faltar, eu te confesso que você vai se frustrar, porque na vida a gente tem falta. E se eu pedir para você levantar a mão e falar: vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Eu vou ser a primeira a levantar a minha mão. Então, o Salmo 23 não é para te criar uma ilusão de que se você vem à igreja, nada irá te faltar, porque isso é mentira. O texto não diz isso. O texto é muito profundo e complexo para simplesmente dizer que você não vai ter falta de nada. O texto, na sua completude, quando fala não faltará, não é sobre coisas, porque coisas são muito pequenas, mas ele fala de um grandioso Senhor, que em toda a sua caminhada
caminhada, esse sim não irá te faltar. Essa é a tônica do Salmo 23. Só que Roi é muito mais forte do que meu pastor. Porque nesse caso desse verbo, ele está dizendo sobre a responsabilidade do pastor, que é alimentar o rebanho, né? A responsabilidade de levar, de conduzir. Mas ele tem uma coisa muito especial, que diz que ele também é o seu amigo. O Senhor é meu amigo, o Senhor é meu pastor, e Ele não vai me faltar na minha trajetória e na minha caminhada. Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele quer dizer, Ele é meu amigo, aquele que me acompanha e não me deixa sozinho. Percebe como tem uma profundidade muito maior do que dizer que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu não desejo ao Senhor pelo que Ele pode me dar, mas eu desejo o Senhor pelo que Ele é, e por sua misericórdia e bondade, Ele me acrescenta aquilo que eu necessito. Davi continua se lembrando de quando ele era pastor de ovelhas, e aí ele se lembra também que só o Senhor poderia fazer aquilo que ele fazia com as suas ovelhas. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele lembrou que só ele fazia as ovelhas deitarem e descansarem. Ele se lembrou que ele precisava fazê-las se deitarem e repousarem, porque a ovelha é um animal, além de inquieto, é um animal muito medroso, e que é necessário que o pastor a faça deitar. Por exemplo, se ela tiver com fome, ela não vai dormir. Se ela tiver com sede, também não vai dormir. E se ela tiver com medo, também não vai descansar. O descanso da ovelha só vinha quando ela estava alimentada e quando ela estava livre dos perigos. Davi está dizendo assim, é Deus quem vai me fazer deitar e descansar em meio a esse deserto. É o Senhor que vai me dar descanso e paz. Querido e querida, você pode comprar a sua cama, e eu já sei que tem gente aqui que tem uma cama top das galáxias. Você pode comprar o seu colchão. O travesseiro é você que compra, da melhor qualidade. O cobertor também, aquele bem caro, antialérgico, é você que compra. O ar-condicionado, calor, para te dar aquele frescor, é você que compra. Mas o sono, quem dá é Deus. A paz para você dormir, quem pode dar é somente o Senhor.